Alô, pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ, oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de educação física com vocês. Não esqueça de realizar a atividade, ela é obrigatória, e depois enviar, ela é que vai garantir a sua presença em nossas aulas. Bom, classificação das lutas. Artes marciais. Elas vão possuir preceitos religiosos e filosóficos, não possuem competições, o indivíduo pratica com a intenção de aprender técnicas de combate e conhecer a cultura do país originário daquela luta. Então, esse conceito aqui é o conceito mais clássico de arte marcial. São aquelas imagens dos filmes que passa, né? Aquele personagem principal aprendendo a arte, aprendendo a filosofia daquela luta e utilizando aquela luta para se tornar uma pessoa melhor, né? Esse é o conceito mais clássico. Esse conceito ele não é estanque, ele não é estático. Ele sofre alterações, tanto é que a gente vai observar um pouquinho mais à frente, ok? Mas esse conceito aqui de arte marcial é o conceito mais clássico, onde ele serve principalmente para a gente destacar as características dos preceitos religiosos e filosóficos, onde trata a luta, né, nas suas diversas dimensões. Os esportes de combate, né, mais uma classificação das lutas. Modalidades voltadas somente para a prática esportiva, preocupação com resultados. Se, por exemplo, a gente tem como referência anterior as artes marciais, e aí a gente tem o judô, né? O judô ele nasce ali, existe uma filosofia dentro do judô, uma filosofia de comportamento, tanto dentro do espaço de treinamento como fora, e aí os esportes de combate. O judô, hoje em dia, ele é competitivo, ele tem campeonatos, torneios, então ele se preocupa também em desenvolver o seu alto rendimento, o seu melhor desempenho, mas não só, ok? Então, hoje em dia o MMA, karatê, então todos esses esportes de luta que começam como arte marcial, eles podem se caracterizar também como esportes de combate, ok? Onde o objetivo maior vai ser essa disputa, essa questão do alto rendimento. As lutas de defesa pessoal. Nessas modalidades, o indivíduo pratica para aprender a se defender em situações de violência, né? Então, dentro do conteúdo geral das lutas, as lutas de defesa pessoal elas estão enquadradas com o objetivo maior de defesa, né? A intenção é se defender e nunca utilizar as habilidades das lutas para atacar, ok? Lembrando que as lutas de defesa pessoal elas só serão utilizadas, pessoal, em caso de última necessidade, ok? E aí existem várias lutas de defesa pessoal. Uma que eu gosto de destacar sempre é o Krav Maga, que ele surge com esse objetivo principal, né, de defesa, de se proteger de ataques, sejam ataques com armas ou sem armas. As lutas mistas, né, que hoje em dia é conhecido como MMA, né, o Mixed Martial Arts, elas dependem do objetivo momentâneo do praticante. Ora são consideradas artes marciais, em outros momentos são esportes de combate e ora são utilizados como forma de defesa pessoal. Hoje em dia a gente tem grandes eventos esportivos utilizando de atletas que eles treinam várias artes marciais, vários esportes de combate, para eles fazerem a apresentação deles dentro do octógono, do ringue, do espaço destinado para aquela execução. Como traz aqui o texto, vai depender do objetivo, né? Ora é utilizado para competição, ora é utilizado para defesa. Não, eu quero aprender capoeira, judô, muay thai, para eu me proteger. E a partir do conjunto desse aprendizado, eu tenho capacidades para me proteger de uma eventual violência durante o dia. As lutas ginásticas. As lutas ginásticas elas surgem com o propósito de manter o bom condicionamento físico. Na verdade, as lutas ginásticas elas vão se utilizar basicamente dos conteúdos da ginástica de condicionamento físico, né? Então as lutas ginásticas utilizam movimentos das lutas para gerar condicionamento físico em seus praticantes, ok?
E aí hoje em dia a gente tem vários exemplos, né, na internet, nos livros, que trazem essas aulas, né, nas academias a partir dos movimentos das lutas. A capoeira. Turminha, é importante a gente lembrar que a capoeira ela é uma classificação única, ok? Por que ela tem essa classificação única? Ela é uma categoria de combate que envolve música e dança, instrumentos musicais e acrobacias. Então, ela é o esporte, hoje em dia ela já vem sendo considerada como esporte, e uma luta que ela vai envolver aspectos de ritmo, de dança, do jogo, ok? Então ela consegue envolver esses três aspectos e por isso ela é considerada como uma classificação única. Lutas culturais são modalidades de luta que fazem parte da cultura de grupos específicos de um determinado local. Aqui eu trouxe para vocês a luta indígena, né? Então a luta indígena ela é uma luta cultural de um povo específico. No Maranhão a gente tem uma prática na Baixada Maranhense chamada de tarracá. O tarracá ele é uma expressão, uma prática corporal que ela vem sendo praticada lá ao longo dos anos na Baixada Maranhense. Jogos de luta. Os jogos de luta, pessoal, é a parte mais interessante para se trabalhar na educação física escolar, porque a gente pode utilizar de vários materiais, a gente pode utilizar de várias técnicas que são utilizadas nas lutas com caráter competitivo para que sejam utilizadas na escola, né? Então, elas são realizadas através dos jogos de oposição. Como a gente consegue observar aqui nessas imagens, sempre vai ter aqui uma oposição. Ela pode ser individual, como ela pode ser coletiva, certo? Mas sempre vai haver uma oposição, né? Eu vou ter um adversário nesses jogos de luta. Importante também falar que esses jogos, os jogos de luta, eles são classificados, porque existem diferenças entre eles. A classificação das lutas, de acordo com o Olivier 2000, a gente vai ter 3 classificações. As lutas de curta distância, as lutas de média distância e as lutas de longa distância. As lutas de curta distância, elas possuem a intenção de desequilibrar, rolar, projetar, cair, controlar. Nessa distância, o espaço entre os lutadores é mínimo, né? É mínimo e os praticantes devem se colocar em contato direto, certo? Então, a distância ali entre esses lutadores é muito pequena, então daí o nome óbvio da categoria, né? Luta de curta distância. E aí a gente tem como exemplo judô, jiu-jitsu, sumô, são exemplos dessas lutas que são de curta distância. Importante destacar que elas não fazem uso de material, elas não usam nenhum material para que eu atinja, para que eu alcance esse adversário, ok? As lutas de média distância. Os objetivos são tocar ou golpear. E aí, para golpear, a gente pode utilizar as mãos, os braços, cotovelos, pernas, etc. Aqui se torna necessário a aproximação em situações de ataque, com chutes, socos, sequências combinadas. Então, essa média distância, eu vou utilizar o meu alcance, né? O que eu consigo, eu vou utilizar o meu alcance, a minha envergadura para poder atingir o meu adversário, podendo ser válido aí os socos, os chutes, dentro das lutas que são características, né? Então a gente vai ter o karatê, o muay thai, que são exemplos dessas lutas de média distância. Seguindo aqui, a gente tem também as lutas de longa distância, onde os movimentos de tocar são intermediados por implementos. Aqui a gente tem o exemplo das espadas, né? No caso da esgrima, a gente vai ter, ela é caracterizada porque os oponentes eles só entram em contato por meio do implemento. No caso da esgrima, ela pode ser o sabre, o florete e a espada. E, finalizando por hoje, pessoal, a tematização do conteúdo luta é integrante da cultura corporal de movimento e, quando tratada pedagogicamente, oportuniza aos alunos experiências e aprendizagens significativas no universo das lutas. A escola, pessoal, ela pode favorecer o aprendizado das lutas, sim, mas na escola a gente tem que aprender sobre as mais diversas lutas e aí a gente, sempre que possível, vivenciar essas lutas através dos jogos de luta, tendo em vista que a educação física escolar ela não tem como seu maior objetivo a formação de atletas de lutas, né? A escola ela vai funcionar como esse espaço aí para desenvolver vários aspectos, várias inteligências, certo? Então,
mais uma vez, o meu pedido para esse período é que vocês estudem em casa e pela atenção de vocês, eu agradeço mais uma vez e... Bem, chegamos ao final de mais uma aula de Educação Física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado Lista de Presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Justo, certo? Então todas as aulas vai ser assim. Vocês sempre vão fazer isso. Vão preencher essa lista de presença, certo? No final de cada aula, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo, e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio faz a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.